Fala pessoal, hoje eu trouxe aqui um dos meus mentores, que eu acompanho ele há mais ou menos 5 anos. Ele é uma pessoa que participou ativamente e que me ajudou a chegar até onde eu cheguei. E hoje eu trouxe para vocês o Pedro para falar um pouco da jornada dele, que ele participou da fundação da CEP Varizes, que é uma empresa de angiologia, né, Pedro? Na área da saúde, tá? É uma empresa de grande nome aí no mercado nacional, dessa parte da parte estética e de varizes, que tem muita expertise nessa relação, nessa parte de empresarial. Quem sabe que existe uma lacuna muito grande do que é a medicina hoje, a prática, e do que é a parte empresarial do médico. O médico ele não tem formação acadêmica para isso. E muitos nadam, dão braçadas e morrem antes de chegar na praia. Se apresenta um pouquinho, Pedro, o pessoal que não te conhece, da minha audiência, para te conhecer e para começar a seguir também o seu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, e o seu canal do YouTube. Primeiro, prazer. Obrigado pelo convite. Prazer sempre estar aqui, né? Essa rotina corrida, quando encontra, é bom demais. Então, comecei minha jornada empreendedora mais ou menos uns 13, 14 anos atrás. Antes disso, eu era vendedor, uma carreira tradicional de vendas, e eu tive a oportunidade de empreender. Então, eu falo que aconteceu por acaso, né? Eu não tinha nem a preparação, nem conhecimento, mas ali eu estava disponível para aprender e desenvolver. Comecei a empreender, meu primeiro negócio não deu tão certo, fui aprendendo ao longo do trajeto aí, já tive mais de 70 empresas, né? Isso é um fato interessante. Mais de 5 mil colaboradores de carteira assinada, outro fato interessante. E uma das empresas que mais me trouxeram notoriedade, eu posso dizer que foi uma empresa de saúde, né? A CEP Varizes. Eu fundei esse negócio, foi um projeto que eu tive o privilégio de escrever, colocar em prática e vender, né? A gente passou por todas as etapas desse projeto. E um projeto que nasceu de uma ideia, de um projeto social e virou um grande negócio. Na CEP Varizes a gente começou com unidades, pequenas unidades, e chegando a 22 unidades, tratando aí milhares de pacientes por mês, e possivelmente a gente se tornou aí o maior player do tratamento vascular da América Latina. Então foi um projeto muito legal. Nessa mesma época eu me desenvolvi muito para a internet, então a gente sempre fazia aquisição de paciente através da internet. Então, depois da CEP Varizes, eu comecei a trazer meu olhar mais para a internet. Então, a gente conseguiu fazer coisas com escala, a gente fez software, a gente fez gateway de pagamento. Hoje a gente tem alguns softwares, gateway de pagamento também, e algumas empresas investidas. Então, mais ou menos um resumo aí da minha trajetória é esse. Então, a minha grande habilidade é pensar em marketing e vendas, e eu uso a internet para escalar todos os meus negócios. E você começou com isso, foi o marco para a maioria das pessoas, até do mercado digital, foi pandemia. Pandemia. E foi na pandemia mesmo que foi essa virada aí de você entender que o mercado digital era uma ponte para a parte orgânica? Olha que legal, eu tive o privilégio de ser mentorado por grandes mentores ao longo da minha trajetória. Em mais ou menos, acho que era agosto ou outubro de 2019, eu fui mentorado por um grande mestre através da Endeavor, né, que é uma instituição de grande referência no Brasil para empreendedores. E eu me achava o cara, né, com aquele negócio, crescendo, desenvolvendo, a gente abrindo novas clínicas. Eu tinha acabado de receber uma proposta de compra que, primeira proposta de compra de um negócio que você não acredita nem que tem tanto valor assim, você já fica até chocado com os números. Naquele momento eu decidi então investir mais dinheiro para fazer o negócio crescer. Eu recusei a proposta e fui colocar mais grana para o negócio crescer. E naquela mentoria que eu estava passando ali por esse mentor, ele falou o seguinte, foi uma frase marcante, né? Ele falou: seu projeto é legal, mas você tem mais capacidade que isso. Eu falei: mas o que esse cara quer dizer? Ele falou: por que você não coloca a sua clínica na avenida que mais passa gente no mundo? Porque você sabe fazer aquisição de pacientes através da internet. Você vende através da internet. Por que você não vende na internet? E aquilo ali me marcou. Eu não pensava que eu fazia venda através da internet, porque eu fazia prospecção ativa através dos canais digitais, assim como a gente faz em alguns negócios hoje, mas eu não vendia nada na internet. Você não vende sua consulta na internet, você vende através da internet. Você tem todo aquele fluxo de captação, o cara vem aqui, faz avaliação e a gente continua. Todo funil de vendas ali, né? Funil. E aí eu falei: é verdade, eu não faço nenhuma venda na internet, meu negócio funciona de 8 às 18, eu tenho um time, meu crescimento sempre vai ser proporcional, não vai ser desproporcional. E quando ele me falou aquilo, foi como um choque. E aí eu decidi então pensar em o que eu poderia fazer para vender na internet. E aí foi que a gente investiu numa empresa inclusive paciente seu também, do Otávio,
a gente comprou uma empresa dos meninos aqui da cidade, nossa cidade, e naquele negócio eu comecei a ver como funcionava a internet. Isso, pandemia. Isso antes da pandemia. Então, agosto de 2019, aquilo aconteceu, outubro eu já estava movimentando, e eu decidi fazer meu primeiro movimento de venda mesmo, de um projeto criado do zero em dezembro de 2019. A pandemia não tinha chegado, a pandemia veio em fevereiro de 2020. 3 meses depois, né? Então eu não sabia que eu estava fazendo um movimento errado, por exemplo, com as clínicas, de colocando mais dinheiro para tentar abrir mais unidades, sendo que o cenário foi totalmente pessimista após aquilo ali. A clínica de Belo Horizonte, por exemplo, a gente ficou 1 ano e meio fechado. Loucura. Então todas as clínicas que a gente tinha espalhado pelo Brasil, era mais de 11 estados. Todo mundo fechou, na verdade. Fechado. Alguns mais rígidos, né? Pensar que PH foi o pior cenário possível. E quando a gente foi para a internet, dezembro de 19, eu fui fazer esse primeiro lançamento. Eu lembro que ele estava de férias com minha esposa e o negócio não estava funcionando tão bem. A gente tinha investido uma grana e tudo que a gente fazia estava errado. Tudo estava errado em relação às métricas de mercado, né? O cara falava, faz isso, que a resposta vai ser essa. A gente não conseguia nem executar e a resposta era diferente. Eu falei, tá dando tudo errado. A gente antecipou uma viagem de férias, então voltei para cá, eu acho que era dia 27 ou 28 de dezembro, foi o primeiro lançamento. A gente investiu 150 mil reais e o negócio voltou 5 milhões. No primeiro movimento de venda. Falei, meu Deus do céu, uma loucura. Se isso aqui eu não sei fazer e já é bom, eu não quero saber de varejo nunca mais na minha vida. Então, naquele momento, eu não sabia o que estava por vir, então em dezembro a gente fez esse movimento de vendas e em fevereiro, voltando ao carnaval, a gente já não tinha mais clínica. Então eu tinha gastado todo o nosso caixa para abrir mais unidades e a gente estava, no final das contas, fazendo um puta movimento errado, que eu também não sabia. Então o que me sustentou muito forte na pandemia foi ter os outros negócios que eram negócios digitais e continuando fazendo venda. Foi no digital? E o digital segurou com certeza o meu resultado, porque, a gente tinha um time ali, sei lá, de quase 100 pessoas, entre médicos, funcionários de clínica, funcionários do nosso centro de serviço compartilhado aqui, todo o time que ficava amparando o negócio. Como é que a gente ia conseguir manter essa estrutura? Aí, óbvio, né, que a gente teve que fazer os desligamentos ali que eram necessários para a gente até pensar no futuro desse negócio. Então, o que me manteve vivo e também com vontade de empreender foi estar no digital. Então, entrar no digital foi no momento mais acertado possível e a melhor coisa que eu consegui fazer até hoje em relação ao empreendedorismo, né? Então, foi um negócio que deu certo. Depois disso, a gente fez produtos digitais, então a gente trabalhou com educação, aí depois a gente criou um gateway de pagamento, depois a gente trabalhou vendendo encapsulados, derramos cosméticos, coisas do tipo. Depois eu vendi algumas dessas empresas, voltei a fazer educação, voltei a fazer software, voltei a fazer gateway de pagamento. Então, eu falo que através da internet a gente consegue escalar qualquer negócio, né? Os mais distintos negócios a gente consegue escalar aqui. Porque no final de tudo, a gente está falando de marketing, né? Que é a aquisição ali, atração de clientes, pacientes, qualquer coisa que seja. E todo mundo tem um comportamento digital hoje. Não só de redes sociais, mas de busca, de tudo que você imaginar. Então, e no final é uma relação sempre de tentar achar alguém. E esse alguém tem um comportamento humano. Eu falo que no final de tudo é comportamento humano. Você vai buscar paciente, ele tem um comportamento. Você vai buscar um fornecedor, esse cara que toma a decisão, ele tem um comportamento. Então no final de tudo a gente está falando de gente pra gente. E o digital é um lugar mais interessante que eu acredito. Mas aí você saiu de algo que era saúde, e pelo que você está me falando aí também, que eu sei, né? Você foi para um ramo que não tinha nada a ver, entre aspas, com varizes, saúde, gestão hospitalar, gestão com médicos. Você deu um 180 na sua, entre aspas, sua carreira. Mas teve alguma coisa que você conseguiu utilizar? Tudo. A minha gestão de saúde, a gestão que eu fazia com médicos, com esses colaboradores, eu consegui pegar aquilo ali e aplicar no digital. Se a gente pensar, tudo é utilizável, né? Porque pensa o seguinte, dentro de um negócio, de uma estrutura de um negócio, a gente está falando de áreas. Financeiro, administrativo, marketing, vendas, jurídico. Isso aqui é o que a gente usa como base para tudo. Então, qualquer negócio que você vai precisar fazer que não seja a clínica, você vai precisar da mesma estrutura, da mesma cabeça. Então, no final de tudo, eu entrei num ambiente que era muito inexperiente de gestão e tal, e eu já estava muito avançado nisso, porque a gente já estava fazendo um negócio com escala e desproporcional. Pensa a complexidade que é fazer uma clínica em Belo Horizonte. Não, né? Uma clínica em Belo Horizonte. Agora pensa que você está empreendendo, no nosso caso ali, a gente tinha mais de 20, né? Mais de 20 unidades em 20 lugares diferentes, 20 cidades diferentes e algumas
em 11 estados diferentes, onde que cada um é um Brasil diferente. Eu falo que o comportamento de consumo do cara de Belo Horizonte é diferente do cara de Juiz de Fora, que é diferente do cara do Rio. Então, a gente tinha que pensar em tudo isso. Então, a gente já estava muito preparado para viver esse ambiente hostil, que, pô, a saúde é um lugar que é um ambiente hostil em relação a essa parte de gestão, prospecção, lidar com o paciente, que pô, tem todo esse cuidado, contrato com o paciente, a relação de contratação de um médico e eu não sendo um médico, da liderança disso, de que tem uma quebra de paradigma muito grande, pô, o médico ser liderado por alguém numa instituição de saúde, que não é formado em saúde, mas o que esse cara entende? No final só tinha que entender de gestão, não tinha que entender de saúde. De medicina. E então é uma quebra de padrão muito interessante que a gente vivia o tempo inteiro. Pô, como é que eu conquisto a confiança do médico? Como é que eu vou liderar esse cara? Como é que eu vou doutrinar ele a seguir a nossa cartilha? Como é que eu vou ensinar o médico a vender? Pô, são coisas que a gente fazia o tempo inteiro. Então a gente já estava muito preparado. Então por isso a gente cresceu e cresceu com performance. E o mais legal é que a gente já passou por vendas de 3, 4 negócios depois disso. E grande parte do meu time continua mesmo. Eu estava ali agora com o meu financeiro. Ele é o mesmo financeiro de hoje, de 7 anos atrás. Isso eu não sabia. Meu time é formado desde aquela época. Então a gente... Óbvio que a gente perdeu peças e eu acho que isso é interessantíssimo. Perdeu em repouso, né? Você fez? As pessoas elas se desenvolvem, elas vão buscando lugar e tal, mas que a gente dê essa abertura. E esse mesmo financeiro que entrou lá atrás, essa história é muito engraçada, que é o seguinte, só um recorte. Esse meu financeiro, quando eu construí esse negócio de saúde, a gente construiu 3 unidades. São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Só que, pensando em São Paulo, capital, São José do lado de Florianópolis e Medianeira no interior do Paraná, ali 70 km de Foz. E eu era o cara que fazia tudo, eu locava o espaço, eu cuidava do peão, eu desenhava o projeto, eu pensava na estrutura da clínica, eu pensava na organização de tudo, pensava na aquisição do paciente, como é que ele ia chegar, tudo que vocês imaginarem, eu fiz de todas as unidades. E o meu ponto mais fraco é a organização financeira, porque, bicho, não é o meu lugar. E aí, eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu sabia que eu precisava colocar pessoas melhores que eu em áreas específicas para poder me desenvolver. Eu não acredito naquela que a maioria dessa galera aí da internet faz, que a gente tem que trabalhar os nossos pontos fracos. Eu falo, meu ponto fraco ele é fraco, eu não vou trabalhar ele, eu vou desenvolver o que eu sou bom. Se você é forte, uma coisa fica mais forte nela, né? Eu sou mais forte. Então, se me colocar na rua, me colocar para fazer negócio, me colocar para pensar e crescer qualquer negócio, aí eu desenvolve. Agora, se me colocar para sentar no escritório, pensar em planilha, de pessoas, pensar em financeiro, já era, assim, me mata. E aí era onde eu estava me auto-sabotando, né? Me colocando ali no financeiro. E aí eu tinha um amigo que ele já tinha tentado empreender, ele me ajudava em algumas coisas ali, me dando consultoria meio informal, porque a gente não tinha condição de pagar, e ele prestava serviço para o governo, ele fazia consultoria para o governo e não estava satisfeito. E era para o governo se eu não me engano, no norte ali, não sei se era Roraima, alguma coisa ali no norte. E ele, pô, tinha que viajar, era 2 dias para chegar, 2 dias para voltar, era sempre uma confusão e ele não estava muito satisfeito. Só que ele ganhava 25 mil reais naquela época. E ele insatisfeito, não conseguia empreender, deu errado, era um cara mais seguro, estava insatisfeito com a liderança dele. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, tem uma proposta para te fazer. Inclusive, acho que já foi seu paciente. Eu falei, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu não tenho condição de te pagar o que você espera e nem o que você merece agora. Qual que é o mínimo que você precisa para sobreviver hoje? Ele falou, ó, R$2.500. Minha esposa é médica, eu preciso de R$2.500, que é meu custo de vida fora o que ela consegue colocar em casa. Eu falei, eu consigo te pagar R$2.500 e eu não te garanto que isso aqui vai dar certo, mas eu tô vendo que a gente tem um grande negócio na mão. Se você aceitar, 1 hora tudo vai dar certo. E se não der aqui em outro negócio, a gente vai se desenvolver junto. E se der certo, a gente vai crescer junto. Mas eu não consigo te garantir, porque eu estou olhando agora com um olhar otimista do negócio. Mas olhando para o seu lado, você não está satisfeito. Nem no lugar que você está, nem com o seu momento de vida, nem com esse deslocamento que você tem que fazer, nem com o seu salário. E empreender, que era um caminho que você não conseguiu fazer. Então eu vendi para esse cara o meu sonho e mostrei que ele poderia ter um lugar legal com a gente. E ele veio, a R$2.500. E aí 6 meses depois ele estava ganhando 3,5, depois mais. No primeiro negócio de internet que a gente fez, ele virou nosso sócio, o salário dele começou a ser R$150 mil, mais retirada. Então esse cara está comigo até hoje. E aí pensa que
grande parte das pessoas falam que não tem dinheiro para ter gente boa. Na verdade, não sabem vender seus sonhos. Então, a gente fez um negócio lá atrás, de uma maneira muito artesanal, conseguiu gente boa, e esses caras estão com a gente até hoje. Então, eu falo que gente é legal de tudo. Quem que é? Rodrigo. Rodrigo, é meu paciente. Tá vendo? É meu paciente. E, cara, e assim, a gente tava conversando até mais cedo ali, em relação a essa parte, eu quebrei muita cara, fui quebrando a cara, acredito que você também quebrou mais do que eu. Quando você vê o sucesso da pessoa, você pode ver também que ela se lascou muito, né? Quanto mais sucesso ela faz, mais porrada e mais quebrada ela já foi. Então, assim, aconteceu muito comigo isso, até que várias vezes a gente já conversou, já me deu vários toques. E tudo que você falou pra fazer, o que eu não fiz deu errado e quando eu fiz deu muito certo. Só pode fazer que vai dar certo. E dava. Justamente por conta do skin in the game, né? Você já tava no jogo e você tava com a sua pele no jogo. Você fez, validou e realmente dava certo. Só que, né, por exemplo, o Guilherme lá de trás, 2017, 2018, quando eu comecei, não faz sentido hoje o que talvez você poderia ter me falado lá atrás. Né? Hoje, você falou, suas preocupações já são outras. Tá. Né? É gestão de pessoas, é fazer o negócio crescer. Mas hoje você está falando para o médico recém-formado que saiu da residência, numa pós-graduação, tá? E no modo barata voa. Para onde venta, ele vai pegando o boom do implante agora, vai no implante. É harmonização, vai para harmonização. É modulação hormonal, cada hora ele vai para um local e não sabe se especializar e quer montar consultório. O que esse cara, esse profissional, ou essa profissional, nessa médica ou médico, ele deve preocupar mais nesse início, montando um consultório. Um consultório enxuto como era o meu lá atrás. Era eu uma secretária, uma contabilidade e minha esposa cuidava do financeiro ali, mas era bem enxuto mesmo. De salário mesmo, eu tinha uma pessoa de CLT e faxina de vez em quando. A gente fazia ele mesmo. Qual que é a estrutura que a pessoa tem que pensar para ela se capacitar mais? É isso aqui que ela tem que focar. Eu falo que se a gente for pensar em relação à especialidade, se a gente fosse moldar e mover o dinheiro, cada hora uma tá no topo aí, né? Eu falo que qualquer negócio de sucesso que vocês forem analisar aí, qualquer médico de sucesso que for analisar, a gente tem o fator tempo que ele é indispensável para essa equação. Óbvio que tem uns que conseguem acelerar essa função do tempo, mas o tempo ele é importante dentro dessa jornada e as pessoas esquecem. Então por que o Guilherme lá de trás ele não conseguia enxergar? Porque ele precisa de tempo, maturidade, vivência e do recurso financeiro. E aí tem gente que tenta comprar dinheiro com tempo ou tenta trocar tempo por dinheiro e a equação começa a dar errado. Então o primeiro ponto é, se eu fosse estar falando isso para minha filha, eu falo, pensa no que você vai ser feliz, você vai estar mais aqui do que qualquer outra coisa de sua vida. Esse é o primeiro ponto e aí cada um já entendeu. Só que na hora que vem um negócio, eu falo que na formação do médico ele não teve instrução em relação a negócio. Não, zero. E na minha instrução, na minha formação de administração também não. Eu sou formado para ser administrador e trabalhar para alguém. Eu não fiz uma faculdade para ser empreendedor, eu fiz uma faculdade doutrinada para trabalhar para alguém. Onde o cara me senta na cadeira e vai me ensinar contabilidade, marketing, vendas, tudo que você imaginar que não faz muito sentido. É um negócio empacotado para todo mundo, entendeu? Eu não estou discriminando que isso aqui foi importante, mas... Fez uma base ali, mas não te alavancou, né? O quanto foi importante eu não sei medir, mas foi importante. Mas o que eu falo é, o erro tá na premissa, né? No fundamento, a gente sempre erra no fundamento. Pensa que qualquer negócio ele tem uma estrutura normal e padrão. E esquecendo a questão financeira e de tempo, ela também é padrão para todo mundo. Então pensa o seguinte, independente do negócio que você tenha, ele vai viver momentos. Qual que é a primeira dor? A primeira dor de um negócio é colocar gente para dentro dele. Então fala, a primeira dor de qualquer negócio é venda. É marketing, né? Porque marketing está ligado à aquisição. Então pensa, como é que eu vou montar uma estrutura dessa sem que eu tenha marketing aqui? Só que falar isso para o Guilherme hoje, ele já sabe o poder que ele tem de atrair pessoas. Mas pensa naquela sua estrutura que era pequena e aí você queria menor porque você tinha mais medo. Então, a gente também se aflige pelos nossos medos, né? Então, vamos lá. Independente de, tirando o fator psicológico, primeira coisa, qualquer negócio precisa de marketing. Aquisição de gente. Aquisição de cliente, vamos falar no termo mais generalista, né? E na segunda fase, o que é? Agora eu já coloquei gente para dentro. O que eu faço? Tenho que vender. E aí a terceira onda é, será que meu produto é bom ou não? Quantas vezes você já desconfiou de sua capacidade? Isso é normal. Seja como médico, seja como prestador de serviço, seja qualquer coisa. Pô, será que eu vou ter dificuldade para trazer gente, depois eu vou conseguir vender, mas será que eu vou conseguir entregar? E aí agora você passa por essas fases. E agora o que você quer?
ter mais gente com você. E aí começa a colocar o ingrediente pessoas. Mas onde que a gente coloca essas pessoas? E aí? Eu preciso fazer gestão dessas pessoas. Eu também não fui treinado para isso. E aí depois a gente começa a trabalhar todas as jornadas, as camadas da frente em relação à organização desse negócio, para te dar mais liberdade e fazer você trabalhar a mesma quantidade para ganhar 5, 10, 20 vezes mais. Então, essa ordem aqui, ela tem que ser respeitada. E as pessoas, elas querem bagunçar a estrutura. Então, ou é o que a gente falou, né? Pô, o cara já começa um negócio com uma estrutura muito bem organizada, com a gestão, com os processos todos desenhados. O que vai acontecer? Quebra. Fato que vai dar merda. Por quê? Não vende, né? Ele não sabe nem o que ele precisa, ele está desenhando. Certa vez, minha mãe me pediu para fazer uma reunião com um amigo. O cara era professor, mentor dessas instituições aí, legal, então beleza. De grande nome, né? É melhor a gente nem falar. E eu falei, pô, não tem nem tempo para conversar, mas beleza, vou lá porque você está pedindo. A gente foi fazer uma reunião, inclusive foi aqui no Pátio Savassi, com um shopping aqui em Belo Horizonte, sentei e o cara falou, ó, você é um cara que tem voz ativa na internet, eu não concordo com algumas coisas, eu queria pontuar a princípio da nossa conversa. Primeiro, eu acho que não faz nenhum sentido, é uma babaquice que você fala em relação a plano de negócio, que você não considera que plano de negócio é relevante para qualquer negócio. Eu falei, sério? Por que você não fala na sua rede social isso então? Cara, você discordar do que eu falo é muito fácil, mas por que você não fala lá e eu vou confrontando aqui e você vai me sentar aqui, cara? Beleza. Aí falou, mas eu queria te pedir uma ajuda. Eu estou desenhando um negócio de saúde, eu tenho um grande investidor na Bahia, mas eu vim desenhando um negócio de saúde aqui, tem 16 meses que eu estou desenhando esse negócio e a gente está para inaugurar, o que você acha que eu faço? Eu falei, há 16 meses eu comecei também o meu negócio, só que hoje eu tenho 6 unidades, você está começando. Coloca o seu plano de negócio em ação. Hein? Olha que loucura. Então a gente tem uma dissonância muito grande na teoria e na prática, porque quem está te ensinando geralmente não tem aquele skin the game mesmo. Então eu falo que começar um negócio ele é doloroso e a gente tem que saber que crescer dói, exatamente como criança. Se crescer dói, a gente precisa passar por essas fases. Então, às vezes é o que você falou, o Pedro estava me falando com o olhar de quem já passou por isso, eu vou pegar algumas coisas e outras nem tanto, mas no final algumas coisas vão fazer sentido e outras não, tá tudo certo. Então, para essa galera que está começando, a minha dica é, eu comecei de forma acidental, como a grande maioria. Eu não tinha conhecimento, não tinha habilidade, mas eu tinha vontade. E o que você precisa nesse momento é adquirir conhecimento e ir para o campo de batalha para aplicar para você ter vivência, né? Então, eu seguiria muito bem essas estruturas que eu falei aqui, claro, buscando conhecimento. E óbvio, a gente precisa não querer fazer tudo, que a maior ignorância do mundo é eu sou melhor que todo mundo. Não. Ninguém faz igual eu faço. E eu falo, então beleza, se o Guilherme chegar para mim e falar assim, ninguém faz financeiro como eu faço, eu falo, beleza. É o que te dá resultado? Você vai falar, não. Quanto você acha que outra pessoa faz? 50% que eu faço. Beleza, contrata 3 pessoas, vai dar 150%, vai dar um Guilherme e meio, vai fazer o que você sabe e deixa as pessoas fazendo o que elas sabem. Então, é muito simples, só que as pessoas se apegam, né? É o criador e a criatura. E aí no negócio eu falo, quando a gente tem muito apego também, a gente perde o tato de lembrar que isso aqui é um negócio. É. E cara, então você acha que, por exemplo, eu chegar no negócio com muito dinheiro... Não faz sentido. Por exemplo, eu tenho muito dinheiro, tenho uma base familiar, alguém que vai botar dinheiro, vai aportar dinheiro. Isso é ruim? A pessoa começar um empreendimento, começar um negócio com muito dinheiro, com caixa aberta, assim? O que eu falo? Os negócios que tinham maior potencial, que já passaram na minha mão, que eu coloquei mais dinheiro, foi os que eu mais desanimei rápido ou que não foram para frente. Porque a solução para tudo não é dinheiro. Não é dinheiro. Então a chance... Né, porque assim, meus negócios sempre comecei no negativo. Eu peguei cheque especial, já peguei dinheiro emprestado, dividi o negócio de várias vezes, até o negócio ir se pagando. No começo foi assim. E até mesmo às vezes dá uma variável. Pô, minha previsibilidade aqui daqui 3 meses eu já não sei o que vai dar. Até eu fazer um caixa. Hoje a realidade mudou, mas eu tenho outros vai apresentar outros desafios, né? Mas, por exemplo, você acredita que se eu tivesse caixa aberta, em vez de ter começado lá atrás, começado aqui de uma vez, por exemplo? Porque minha ideia, eu tenho isso aqui desenhado desde 2018. Beleza. Fala, vamos. Isso aqui acaba com tudo. Esquece sua cabeça agora. Usa aquela sua cabeça lá de trás. Você me falar, meu problema hoje é dinheiro. Beleza? Eu te falo, eu vou te dar 10 milhões de reais. Aonde você vai colocar o primeiro dinheiro? Educação. Se você não sabe a resposta, irmão, é porque você não precisa dele. Ponto. Então, se tudo fosse dinheiro, se o seu problema hoje fosse dinheiro, você ia falar, eu ia fazer isso. Tá mapeado, pô.
Agora, as pessoas, elas precisam de muleta, esse é o meu ponto. Elas precisam estar se apoiando, escorando em alguma coisa para dar desculpa caso aconteça falha. E vai acontecer falha. E a gente tem essa síndrome do cachorro que caiu da mudança, porque o brasileiro ele não pode errar, ele não sabe se relacionar com os seus clientes. Até na saúde tem essa questão que o paciente não é cliente, eu discordo 100%, mas beleza. Mas pensa que a gente sempre está se apoiando em alguma coisa. E eu falo, a maior parte dos empreendedores se apoiam em dinheiro porque é algo que ainda não tem. E se tiver, vai ver que não faz diferença nenhuma. Porque se você tivesse todo o dinheiro do mundo e não soubesse onde investir, não faz sentido. Bom, e você falou do paciente, fazer até um parênteses aí, né? Um corte pra gente. Antes eu discordava de você nesse ponto. Hoje eu já começo a concordar, e muito, tá? 99%, digamos assim. Porque depende da área que você está falando da saúde também, né? Você está falando do SUS uma coisa, mas falando do particular é outra. No quesito que a gente está falando hoje, realmente, o paciente, ele não é paciente para nada. Mas não é, cara. Ele não é paciente. Mas o 99% você concorda, o 1% está ligado às crenças que você trouxe da saúde. Você quer ver? Quantos anos tem o Gabriel? 11 meses. É o filho do Guilherme, Gabriel. 11 meses. Ele tem paciência? Nenhuma, zero. De onde vem o termo paciente? Ser paciente, esperar paciente. Se seu filho de 11 meses não espera, o cara que está aqui, o empresário que está sentado aqui para ser atendido... Que hora é dinheiro? Não vai. Não, eu tenho paciente aqui que se atrasa, fica... Normal. Mas aí pensa o seguinte, esquece tudo isso. Você falou que no SUS faz sentido. Faz sentido. Para sua secretária, às vezes, ou para sua faxineira, que você precisa dela, faz sentido ela estar lá e ela é paciente? Não é. Não é. Ninguém é paciente quando a dor está nele. Aí o médico usou isso porque você tem que ter paciência, porque você tem que esperar ele. Exatamente. E eu sou paciente porque eu tenho que esperar ele? Não. Essa é a lógica de consumo. Então, o 1% você não concorda, tá ligado às crenças que você trouxe da saúde, da formação. Para mim é isso. Então, quando a gente migrou por que a gente teve tanto sucesso nesse negócio de saúde? Porque a gente inverteu a lógica. Eu sempre inverto a lógica em todos os meus negócios. Eu não olho como empresário para o meu cliente, eu olho como o meu cliente para o meu negócio. Ponto. Porque sua visão é de fora, né? Porque se eu olhar daqui para lá, eu vejo, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Então, se isso tá errado para esse cara que tá sentado aqui, é a melhor coisa do mundo, porque eu não vou arrumar o que tá no meu ego. Meu primeiro negócio eu quebrei porque era o melhor lugar do mundo para o Pedro trabalhar. Só que não era com meus colaboradores, e não era às vezes com o meu cliente. Eu falo, eu tenho que fazer um negócio com meus clientes, pô. Se eu conseguir enxergar o que é valor para eles, eu não fico colocando o cheirinho que eu gosto. Eu coloco o chocolate que eu gosto. Eu vou colocar o que é valor para esse cara que tá aqui. E se eu colocar o que é valor para esse cara que tá aqui, ele alimenta meu ecossistema de dentro. Ele vai entregar o resultado disso, vai ser um pagamento e ele vai trazer outros clientes. Isso é negócio. E eu vejo que isso é o erro de muita gente, querer botar um negócio que ele gosta. Não adianta. Né? É o chefe de cozinha que cozinha só o prato que ele gosta de comer. Minha esposa é vegetariana. Ela chega no restaurante e fala, o chefe não gosta de cozinhar isso. Eu falei, ele vai comer ou ela? O chefe não vende, quebra. Aí você viu o restaurante fechou, porra. É o olhar do cliente. Eu sempre falo, pega o óculos e investe a lógica. Enxerga com o olhar do cliente para dentro do negócio. O negócio é feito para o cliente, não é feito para você. Ponto. Mas tem muita gente que fala que o cliente tem sempre razão. Não é isso. Eu não estou falando que o cliente tem razão. Ele não pode ser mal educado. Mas você acha que o cliente tem sempre razão? Não, óbvio que não. Inclusive, algumas vezes eu já te falei, demite cliente pobre. Por quê? Porque o paciente que está aqui que não tem condição de te pagar, às vezes, que está juntando uma moedinha, não é seu paciente. E a gente tem que entender isso e não é pensando em, eu não vou trazer esse cara para dentro daqui, porque aqui não é o lugar para ele, assim como em vários lugares não é o lugar do Guilherme. E é lugar de outras pessoas. E a gente só tem que entender que isso aqui é caixa, gente. Então, quando a gente fez o nosso negócio de saúde, a gente sabia quem que era o cliente que a gente não queria. Eu tinha isso mapeado porque meu time de atendimento já trabalhava. Você não é o cliente que a gente busca. Às vezes, seu negócio é o SUS. E aí vem alguém muito rico. Você não é o cliente que a gente busca. Às vezes, a gente tem esse cara que é muito mais premium que a gente. Se a gente entender o fit do nosso negócio, a gente não erra. E aí, quando eu trago um cliente aqui, por exemplo, qual que é o conceito desse? Demita o seu cliente pobre. E não é porque o cara é pobre, às vezes é pobre de mentalidade. Mas o cara tem dinheiro, mas ele te gera tanta demanda, tanto trabalho aquilo ali, que não vale a pena. Não vale a pena. O que é o negócio? O cara chega aqui e fala, minha consulta é R$1.000. O cara fala, é caro. Você acha que esse cara vai seguir o plano que você colocar? Não vai. Então faz sentido ter um cara desse aqui, achando que tem um monte de gente que precisa ser atendido e quer ser atendido e vai trazer resultado para ele, para você, porque isso aqui é uma relação. Entendeu? Isso aqui é uma relação.